Olá! A legística é a ciência que visa tornar as normas e leis mais claras e objetivas. No programa de hoje, vamos compreender a importância delas no controle judicial dos atos legislativos. O nosso convidado é o Dr. Fernando Dias Menezes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, diretor administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, além de ser professor visitante das melhores universidades do mundo, como a de Lyon, na França. Também com a gente a procuradora da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Ieda Pires, que costuma participar desse programa também para trazer muitos conhecimentos sobre as leis. Muito obrigada, doutora Ieda, doutor Fernando, um prazer enorme. Um grande prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, doutor Fernando, um pouquinho sobre a legística, né? A palavra parece assim até um pouco estranha. A gente de cara já pensa, bom, tem a ver com leis, mas o que vem a ser exatamente a legística? A palavra é um pouco estranha, mas a palavra tem um significado muito simples. É a ideia de estudarmos a qualidade das leis. Não só a qualidade no sentido de que elas tenham boas ideias e elas signifiquem para a sociedade boas medidas a serem aplicadas para a melhoria da vida de todos. Isso é o que se espera, naturalmente, de qualquer lei. Mas com a legística, o que nós estamos pretendendo é que as leis sejam bem escritas, tenham clareza, tenham um texto compreensível, comuniquem com precisão essas supostas boas ideias para regrar a vida da sociedade. E se estuda também nas faculdades de Direito a boa técnica de elaboração das leis. Essa é a legística. Na verdade, eu poderia dizer assim, uma parte do direito, que é uma parte um pouco mais instrumental, quer dizer, ela serve para que as leis sejam bem feitas. Aliás, doutora Ieda, baseado até no que está nos contando o doutor Fernando, né? Aqui na Câmara Municipal, por exemplo, quando existem os projetos de lei, a Procuradoria dá toda aquela olhada, né, minuciosa para transformar muitas vezes aquilo que precisa ser dito numa lei de uma forma que as pessoas possam entender melhor, né? Sim. Nesse sentido, eu penso que a legística pode contribuir demais, tanto no aspecto formal da lei, né, que também a Procuradoria auxilia, que é transformar a redação numa redação padrão, que siga a norma que a gente tem aqui no Brasil, a Lei Complementar 95, que define o que tem que ter uma lei, na parte formal, né? Na questão material, aí realmente do que trata a lei, qual é o mérito da lei, é uma questão dos vereadores, enfim. Mas a legística também pode auxiliar a que a gente comece a pensar, refletir, a sociedade no geral, e comece a pensar em melhores formas de alterar ou mesmo escrever as leis. E é importante, né, doutor Fernando, porque, é claro, existe uma tecnicidade, isso ninguém pode negar, né? Quando você vê a redação de uma lei, e muitas vezes essas leis, elas como modificam outras, né? Vêm baseadas nos artigos, nas alíneas, você fica até meio perdido, né? Mas é importante a gente explicar para as pessoas que o judiciário, ele tem que ter uma independência, né? Tem que ter esse tipo de, como é que a gente pode dizer? Controle. De controle mesmo, né? É verdade. A gente tem a impressão de que comunicar uma ideia é simples. A fala, o discurso que um vereador pode fazer na tribuna, a conversa que duas pessoas podem ter amigavelmente numa sala de estar, feita com palavras, normalmente, com algum grau de facilidade, transmite o que as pessoas querem dizer. Colocar isso num texto formal de uma lei não é tão simples assim, porque ao mesmo tempo a lei precisa ter elementos técnicos, elementos que transmitam com precisão o significado técnico, mas precisa comunicar, precisa fazer com que as pessoas em geral compreendam aquilo. Vamos admitir que nem sempre todos os conceitos técnicos de uma lei serão compreendidos pelas pessoas, porque as pessoas não necessariamente têm uma formação em direito ou em outras áreas que levem a esse conhecimento.
mas pelo menos o modo de comunicação da língua contida na lei tem que ser um modo facilitado. Quer dizer, esse misto de precisão técnica com comunicação, esse aqui é o segredo da boa legística. E você já mencionou um aspecto que é consequência disso tudo, que é o aspecto do controle. Uhum. Quer dizer, o Poder Judiciário e outros órgãos de controle também entram nesse cenário exercendo um controle se a lei está de acordo com a Constituição e exercendo um controle de se a lei está sendo bem aplicada no caso concreto. A legística interfere com tudo isso porque diz respeito até mesmo à boa compreensão que os órgãos de controle vão ter sobre aquilo que está sendo controlado. Quer dizer, essa ideia da boa qualidade das leis serve tanto para os indivíduos que vão ter que cumprir a lei, como para os órgãos de controle que vão ter que ver se a lei está correta de acordo com a Constituição ou está sendo bem aplicada no caso concreto. Entendi. Agora, doutora Ieda, o judiciário, né, no sistema constitucional brasileiro, concentra um poder amplo, né, já que cabe o controle judicial de atos legislativos. Mas existem ônus e bônus, não é mesmo? Ah, com certeza. Eu acho que nessa linha do que o professor Fernando estava nos dizendo, é importante pensarmos no papel da legística, até no produto do que o judiciário vai, nas decisões, né? Quando o judiciário verifica, faz um controle de uma norma, ele vai produzir uma decisão. E a legística interfere, ou é importante que se pense nela para isso, porque muitas vezes este ato do judiciário vai efetivamente funcionar como se lei fosse, como se fosse um ato legislativo. Uhum. Nós temos muitos exemplos e exemplos recentes, assim, o Supremo, por exemplo, decidiu que os prefeitos têm que possibilitar a creche, enfim, nos municípios. É um ato do Poder Judiciário que tem conformação de lei. Então, a legística facilita ou faz com que a gente pense em facilitar a elaboração dessas decisões judiciais, de como ela vai interferir na vida das pessoas de uma maneira mais clara, mais objetiva. E a nossa legislação tem se preocupado com isso. Eu até menciono aqui uma referência de uma palestra que eu assisti do professor, na verdade uma aula, como sempre. Uma masterclass, né? Com certeza. Que o senhor se refere ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito. Inclusive, lá está dizendo que qualquer decisão, seja ela administrativa ou judicial, que não pode ter uma conformação muito abstrata, não é, professor? É verdade, é verdade. Essa mesma ideia de qualidade do texto da lei serve para a qualidade do texto da decisão judicial, que, como você bem disse, acaba sendo aplicada como direito, né? É norma de direito. Não é formalmente uma lei, mas interfere na vida das pessoas como uma lei. Aliás, é a concretização da lei. E tem havido no nosso direito, o exemplo dessa lei que você citou, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, numa versão atualizada, né? Houve umas mudanças há poucos anos, justamente, entre outros aspectos, para cobrar, quer dizer, cobrar, não é cobrar no bom sentido, para sugerir aos órgãos de controle que cuidem nas suas decisões, sejam órgãos de controle administrativos, como tribunais de contas, sejam os órgãos jurisdicionais, né, os juízes, os tribunais, que nas suas decisões, que vão interferir com a aplicação de leis, de decretos, de outras regras para os indivíduos, sejam claros nas consequências concretas do que estão decidindo. Uhum. Sim. Né? No seu exemplo, é muito simples dizer, um órgão de controle dizer que, por força da Constituição, o município tem que garantir vaga em creche, ou qualquer outro exemplo. Mas não é nada simples entender como concretizar uma ordem desse tipo. Qual o limite daquilo que o juiz está dizendo que o prefeito deve executar? Né? Porque simplesmente dizer que deve ser garantida vaga em creche... Genérico, isso né? é genérico, isso Exato. nós sabemos. Isso, qualquer pessoa que leia a Constituição acaba por deduzir esse direito
à educação e aos cuidados com a infância e tal. Mas agora, como concretizar, né? Enfim, essa ideia, muito bem lembrada, tem sido exigida não apenas do legislador, mas também do controlador, né? Sim, inclusive para que ele meça as consequências orçamentárias, né? Tá, Sem acho que, dúvida. se não me engano, no parágrafo único desse artigo. Não, e muito interessante, quer dizer que se eu entendi direito, e me corrija se eu estiver errada, né? Porque os especialistas aqui são vocês, mas então a legística, ela não cuida apenas, então, somente na elaboração das leis, mas ela também tem um papel fundamental quando você tem uma decisão judicial, né? Então, quer dizer, digamos assim, é uma ciência que ela é utilizada por todos aqueles que trabalham no judiciário, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu diria no judiciário também, enfim, no Estado em geral, né? Quem lida com produção de norma jurídica, e a palavra norma jurídica, para quem não tem a formação em direito, eu explico, tem um significado amplo. Quando a gente fala lei, a gente está pensando mais no ato produzido pelo Poder Legislativo. Tem formas diferentes de lei, né? Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, para dar alguns exemplos. Quando nós falamos em decisão judicial, estamos pensando nas decisões que os tribunais tomam, que os juízes tomam, que levam nomes como sentença, acórdão. Sim. Né? Então, nós estamos Muitas acostumados pessoas a ouvir... não entendem o que é uma coisa ou o que é outra, mas sentença é diferente de acórdão e assim vai, né? E a diferença é simples, na verdade, sentença é a decisão do juiz de primeiro grau, do juiz sozinho. Acórdão é a mesma coisa dos órgãos colegiados, dos órgãos compostos por vários juízes, normalmente os tribunais. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que todo mundo conhece e tem bastante evidência na imprensa, é um órgão colegiado que decide com 11 juízes ao mesmo tempo. O resultado dessa decisão chama-se acórdão, que não é diferente de uma sentença, senão pelo aspecto de ser coletivo. O texto do acórdão, o texto de uma lei, o texto de um decreto feito pelo Poder Executivo, por uma prefeita, um prefeito, um governador, presidente da República, tudo isso, para voltar ao começo da minha fala, nós podemos chamar de norma jurídica. Uma lei é norma jurídica, um acórdão é norma jurídica, um decreto é norma jurídica. E a legística, apesar de ser, pelo nome, uma ideia mais próxima de lei, legística, na verdade diz respeito à qualidade do texto normativo, seja ele lei ou não lei, né? Esses outros exemplos que eu mencionei. Então, essa explicação do Dr. Fernando foi excelente, porque assim a gente já esclarece também essa questão das instâncias, né? Quando julga um juiz ou quando são vários, né? E é importante a gente salientar isso, porque na primeira instância, um juiz é um estudioso, né, que vai analisar a questão, e depois, quando existe um recurso, vai para outra instância, quando você tem mais juízes que vão analisar. Então, você tem aí até uma diferença de pensamento, muitas vezes, às vezes a votação é diferente, mas para a pessoa entender o que é sentença e o que é acórdão. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, doutor Fernando, doutor Ieda, mas já já a gente continua com esse bate-papo sobre legística. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Dr. Fernando Dias Menezes, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também com a procuradora da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Ieda Pires. No primeiro bloco, nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui alguns conceitos sobre a legística. E agora, doutor Fernando, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dos desafios da legística às decisões jurisdicionais. O senhor acha que são muitos esses desafios? Como é que o senhor avalia? São desafios intensos, mas são bons desafios, né? Eu acho que o simples fato de nós estarmos discutindo aqui
a existência da legística já é um passo importante, já é um ganho de consciência da importância da qualidade do texto das normas jurídicas. Isso, para dizer de outro modo, é praticamente aquilo que se exige muito, cada vez mais, dos órgãos estatais, legislativos, tribunais, que é a busca da segurança jurídica. É uma expressão que está muito em moda, e ainda bem que está muito em moda, é algo que é fundamental para o Estado de Direito. As pessoas terem segurança do que o direito quer dizer. As pessoas que eu digo, quaisquer pessoas, os indivíduos que têm que obedecer à lei, os órgãos públicos que também têm que obedecer à lei, mas que têm que cuidar para que os outros obedeçam às leis, né, os órgãos de controle. A segurança jurídica é importante para que todos percebam um significado coerente no comando das leis. Claro que sempre vai haver algum nível de divergência de interpretação. O mesmo texto pode ser lido por uma pessoa com um significado ou com outro significado, mas razoavelmente nós temos que ter a expectativa de que, em linhas gerais, o texto indica um determinado sentido. Tem que ter um caminho, Tem né? que ter um caminho seguro, Exato. com pequenas variantes. Então, essa ideia de segurança jurídica é isso. E eu diria, na verdade, explicando um pouco mais, que tem dois sentidos, bom, para simplificar as coisas, eu diria dois sentidos principais. Tem tanto esse sentido da expectativa do que o direito quer dizer, e as pessoas, portanto, podem se comportar de jeito adequado, como também tem o sentido de que quem decida com coerência ao longo do tempo. Não fique dando decisões disparatadas, decisões contraditórias, ou, ainda que se possa mudar, por exemplo, a jurisprudência, os tribunais entendem que essa lei se aplica desse jeito. Mas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a sociedade muda, as compreensões mudam, a própria decisão muda. Mas isso tem que ser gradual, tem que ser alguma coisa amadurecida. E não mudanças aleatórias, um dia de um jeito, outro dia de outro. Na verdade, no terceiro dia vai voltar para ser do primeiro jeito. Todo mundo fica inseguro E perdido, sobre né? o que é o direito. Exato. Então, essa ideia de segurança jurídica existe desde antes. O indivíduo que olha para a lei, entende o que a lei quer dizer e se comporta, como também depois. Depois que o comportamento é adotado, o órgão de controle olha e fala, está certo, está errado, de jeito coerente. Seria um pós-resultado, né? Quer dizer, vamos ver se isso funcionou realmente na prática ou não. Seria mais ou menos isso. Sim. Interessante. Segurança jurídica tem a ver com isso. A ideia da legística é a ideia de dar um instrumento, um importante instrumento para que o direito tenha segurança. Tá certo. Doutora Ieda, quais são as medidas adotadas pela Câmara visando melhorar, né, o acesso da população às normas, bem como as medidas para a elaboração? O que a senhora teria para contar para a gente? Excelente, Liz. Bom, na realidade, a Câmara Municipal, a partir de 2018, começou a se preocupar, né, com o tema da legística. Então, foi instituída uma equipe na Procuradoria, que é a equipe que trata da sistematização de assuntos jurídicos. Então, a primeira providência foi pegarmos as leis municipais, as normas no geral, decretos e tal, mas com preocupação, foco nas leis, e criar um portal com inspiração do portal do Planalto, né? Uhum. Que tem já muitos anos, enfim, faz uma atualização e possibilita uma melhor compreensão da legislação. Então, esse eu acho que foi o nosso ponto de início na temática legística. A partir daí, nós fomos nos aprofundar no assunto, porque também não era assim de domínio geral, enfim, e procuramos o professor Fernando Menezes. E o professor, inclusive, nos incentivou a pensar num projeto de pesquisa que resultou realmente numa parceria da Câmara com a Universidade de São Paulo, onde nós conseguimos, ao longo desses últimos anos, efetuar essa pesquisa nas normas municipais, e temos vários dados, né? Esses dados estão disponíveis no site, onde a gente consegue verificar quantas leis, temos uma tipologia, né? Quantas leis tratam de orçamento, quantas leis ao longo, o período de estudo foram 20 anos, 2000 a 2020.
quantas leis nesse período trataram de educação. Nós temos todos esses dados sistematizados, o que contribui demais com a sociedade ter uma informação de qualidade e também contribuiu para que a gente, os técnicos, nós que estamos aqui apoiando, né, a atividade parlamentar, para que a gente tenha mais domínio do nosso material. Então, acho que esse foi os dois inícios assim fantásticos. A partir daí, a gente agora está num outro nível de buscar parceria com outros órgãos do Brasil, enfim, que também estão preocupados com isso. Tanto para que a gente possa ajudá-los com essa experiência pouca, mas alguma que nós já temos, e também trocar ideias, né? Então, por exemplo, nós recebemos um convite essa semana para uma reunião com a Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um polo muito importante no estudo aí da legística, tem na UFMG, eu acho, tem até uma pós-graduação, enfim. Então, acho que esse é o próximo passo. Eu penso que com a inspiração no conselho do professor, penso que a gente está caminhando bem e acredito que vamos cada vez melhorar mais. De fato, se me permite um comentário sobre isso, eu fico muito feliz que tenha dado certo essa ideia. Alguns colegas meus estão envolvidos nessa iniciativa, especialmente o querido amigo professor Zé Levi Melo do Amaral. E nosso amigo, professor Carlos Blanco de Moraes, que eu sei que já participou desse programa, que é um grande especialista no assunto, professor da Universidade de Lisboa. Então, essa parceria da universidade com a Câmara Municipal, que é uma parceria importante para a universidade, e eu imagino que seja também importante para a Câmara Municipal, essa troca de experiências é benéfica para todos. Né? Fico muito feliz com o avanço desse projeto. E, doutor Fernando, me ocorreu uma questão, hoje em dia está muito em voga, né, e não poderia ser diferente, até porque a Constituição Federal, eu acho que é a lei mais importante que nós temos, né, aquela que dá toda a diretriz, né, as demais também são importantes, a gente tem que sempre deixar claro isso. Tudo parte da Constituição. Né, mas a gente parte da Constituição, quer dizer, uma pessoa que conhece a Constituição já está com 50% do caminho andado, né, e nem todo brasileiro conhece, né. Mas, enfim, hoje a gente tem, na mídia muito se fala, né, das ações de inconstitucionalidade, né? E eu fico imaginando do papel da legística com relação a isso, né? É importante, tá, né? Tá certo. E esse é um tema e que eu vou tentar aqui traduzir de modo simples, mas é um tema bastante complexo do ponto de vista dos estudos jurídicos. Quer dizer, colocando uma pergunta bem direta, o Supremo Tribunal Federal pode dizer que uma lei é inconstitucional porque ela é mal escrita? O Supremo Tribunal Federal pode dizer que polêmico, uma lei inclusive, é né? inconstitucional porque ela é confusa no texto? Vamos dizer, faltou a qualidade da lei? Existem, a doutora Ieda mencionou isso, existem regras no direito brasileiro que recomendam como a lei deve ser feita. Mas vejam só, é uma lei que diz como outras leis devem ser feitas. Essa lei que diz como outras leis devem ser feitas não é a Constituição dizendo como outras leis devem ser feitas. Portanto, se outras leis não seguem exatamente, entre aspas, o manual de legística que está descrito numa determinada lei, né, isso não é considerado inconstitucional. Isso pode ser alguma coisa, vamos dizer, indesejável, pode ser alguma coisa não muito bem pensada. Mas o Supremo Tribunal Federal não vai dizer uma lei é inconstitucional porque não seguiu o manual de legística previsto em outra lei. E eu acho razoável que seja assim, né? Na verdade, não existe base no nosso direito para dizer que uma lei, porque ela não é bem escrita, ela é inconstitucional. Seria, aliás, muito perigoso na prática que as pessoas pudessem simplesmente argumentar: não vou cumprir essa lei, ela é inconstitucional porque nem entendo bem o que ela quer dizer. Isso seria, vamos dizer assim, uma desautorização da força das leis. Então, esse tema da interface da legística com o controle de constitucionalidade passa por essas dificuldades. O que não quer dizer que se uma lei for tão absurdamente mal escrita, a ponto de ter uma contradição insanável, que o Supremo Tribunal Federal não vai dizer, bom, isso aqui não serve como lei. De seguir adiante, né? Mas aí eu estou falando de um caso extremo. Claro, claro. Sem dúvida. Nossa, muito interessante. E eu imagino que a legística esteja em constante evolução, né? Quer dizer, não é uma ciência
pronta, né? Não, A sociedade evolui, a perfeitamente. legística também, né? Perfeitamente, perfeitamente. É. Os modos pelos quais a sociedade interage com os seus parlamentos, o que se espera do tipo de lei, vai muito também do modo de ser da sociedade, né? As leis no Brasil são diferentes das leis nos Estados Unidos, que são diferentes das leis em outros tantos países que eu poderia citar como exemplo. E isso vai muito dessa vida social construída pela experiência histórica de cada sociedade. Sim, sem dúvida. E acho que a legística, no Brasil, estamos ainda gatinhando e temos que pegar assim, os exemplos dos outros países que já caminharam nesse estudo, na elaboração dessa ciência, mas sim, o limite das leis, da legalidade, digamos, é a Constituição, mas da Constituição é a sociedade, não é, professor? Perfeitamente. E, doutor Fernando, já estamos num momento em que a legística deveria ser, não sei se é, porque o senhor é professor, vai poder me dizer, a legística deveria ser uma disciplina para a formação dos futuros profissionais da área jurídica? Eu diria que estamos num momento, sim, em que isso caberia. Eu próprio, na faculdade, dou aulas de direito administrativo, de direito constitucional, que são nomes genéricos para blocos, assim, vamos dizer, de matérias do direito. Legística seria um detalhe dentro desse conjunto, né? Mas eu acho que é um detalhe que já merece um destaque suficiente para que as faculdades de direito tenham lá uma disciplina chamada legística. O que não é comum. O que não é comum. Normalmente são estudos mais aprofundados, estudos em nível de pós-graduação, ou durante alguma aula de direito constitucional, quando o professor fala de processo legislativo, né, o processo de elaboração das leis, fala um pouco de legística. Mas eu acho que caberia muito mais destaque. Eu penso que sim. Penso que sim. E no encerramento desse nosso programa, gostariam de deixar alguma mensagem a respeito do tema, a respeito do que foi conversado hoje? Vou começar com o senhor, doutor Fernando. Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem de uma sensação muito positiva da atuação da Câmara Municipal sobre essa preocupação, que é uma preocupação de interesse de todos, né? Preocupação com a qualidade das leis. E isso passa, como já foi dito de início, preocupação com ter boas ideias para que as ideias sejam transformadas em lei, mas também pela qualidade do texto da lei, que a lei comunique adequadamente essas ideias. Bom, com essa sua explanação, agradeço a sua participação. Foi um prazer imenso ouvi-lo e participar dessa aula aberta, né, ao público também. Muito obrigado, foi um grande prazer para mim. Eu também agradeço. Mais Muito uma obrigada. vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer em tê-la aqui complementando esse nosso bate-papo. Nosso programa chegou ao final, agradeço a você que nos assistiu até aqui e para conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara São Paulo, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até o próximo. Tchau.